Ação bem interessante é que você pegue a sua Bíblia, que você pegue a caneta, que você risque, que você observe, que durante a mensagem Deus pode falar com você entre linhas, Ele pode se revelar para você. Acredite, é o mesmo Deus que habita nos nossos corações, no poder do Espírito Santo de Deus, amém? E eu quero ler um texto inicial com você, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Só para você entender onde surgiu essa ideia, apesar que quando você começa a ler esse hino, por exemplo, fala, o João Batista fala, né, ó, é necessário que eu diminua, está chegando o meu momento, estou saindo porque Cristo está vindo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar nesses versículos lá no livro de 2 Coríntios, ele fala assim, e a segunda carta que ele escreve para aquela igreja, em verdade, que não convém gloriar-me, ele está falando, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Está lá no momento lá. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha que lindo. E eu ouvi palavras inefáveis, quer dizer, ninguém entende que ao homem não é lícito falar. De alguém assim, me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, né, o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, o Senhor me fortalece. Eu sei que você leu, você não entendi nada do que o Paulo está falando. Porque quando você pega um homem experiente, e esse homem, né, ele escreve 13 livros no Novo Testamento, é atribuído a ele 13 cartas, e ele está falando dessas coisas, tem coisas difíceis de entender. Se você pegar umas cartas que o apóstolo Pedro escreve, o Pedro vai falar assim, ó, algumas coisas que o Paulo escreveu é difícil entender. Mas o Paulo está falando de espinho na carne, de fraqueza, do mensageiro Satanás, que foi lá, e ele orou para Deus, Deus falou assim, Paulo, fica aí, meu, estou com você, cara, isso basta. Não se preocupe, cara. Mas é difícil entender. Quando eu estava lendo esse texto, veio na minha mente uma história bíblica que eu quero compartilhar com você. Para você entender melhor o que o Paulo está sentindo. Porque o Paulo, assim como você pode não acreditar, o Paulo era pior que você, ele matava os cristãos. Ele tinha todo o conhecimento histórico, ele sabia de decor aqui, do Gênesis a Malaquias, sabia tudo. E ele tinha aquela ideia de Cristo, de zelo pela palavra, e quando surgiu então a seita dos nazarenos, aqueles do caminho, ele foi atrás, ele perseguiu os cristãos, e você tem que conhecer essa história, tá bom? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, você vai entender comigo, porque assim, para mim e para você, é difícil entender que Deus decidiu habitar dentro de mim. A gente não entende isto. Pela graça, o Espírito Santo de Deus decidiu, Deus escolheu, e falou assim, eu quero caminhar com você. Eu quero ir lá no emprego, eu quero ir lá na escola, eu quero estar na tua casa, eu quero estar no seu namoro, eu quero fazer parte, literalmente, da sua vida.
a gente não entende, mas vamos bater cabeça com um personagem bíblico. Lá em Gênesis capítulo 32, tem uma história muito linda, muito linda, muito linda, de uma família. O diabo, assim, antes de você continuar lendo a sua Bíblia, você não pode esquecer, que quando você começar a ler de novo, desde Gênesis, você tem que entender que o diabo já está ali na terra, procurando dar rasteira em todo mundo. Desde lá de Gênesis, desde a queda ele está lá. Está lá, não adianta. Quando você lê qualquer livro, você vai ver que o diabo está tentando derrubar alguém e tirar a paz, tirar aquela comunhão com Deus. Eu quero começar o capítulo 32 com esse homem chamado Jacó. E eu não quero saber o que aconteceu na vida dele até aí. E é muito lindo isso. Deus não está interessado em você ficar olhando para o passado. Então, a minha Bíblia começa assim: Jacó também seguiu o seu caminho. E encontraram-no os... Está isso na sua Bíblia? Quem que encontrou com ele? Não foi ele que encontrou. Foi os anjos que se encontraram com ele. E é uma grande lição isso para mim e para você. O meu passado, o seu passado já é história. Mesmo sexta-feira passada, é um passado presente, mas já era, está fazendo parte da sua história. O que você vai fazer daqui para frente? Eu não quero mexer no passado desse homem. Eu não quero mexer no seu passado. Eu não posso fazer nada por ele. Você pode? O importante é você seguir seu caminho. E saber que Deus tem um encontro marcado com você nesse novo caminho que Ele está propondo para você. E é muito lindo que você tem que entender que você tem que viver o presente. Nós cantamos que Cristo vai voltar, mas Ele está dentro de você. E se você começar a entender, estou falando de mim também, se nós começarmos a entender melhor isso, a presença dele na minha vida, na sua vida, você não vai saber mais se é céu, se é terra, porque 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você está ali cantando, adorando, louvando. É esse relacionamento que Deus quer resgatar em mim, em você. Nós precisamos viver o presente, curtir a presença de Deus da melhor maneira possível. Pensa, tem coisas que você não consegue resolver, coisas impossíveis. Mas, de repente, alguém liga e fala assim, ó, eu posso pagar em Bíblia a nossa dívida? Então, assim, são coisas que Deus, você pode não acreditar, mas, por incrível que possa parecer, Deus está no controle da história. A gente que não entende. A gente acha que está solto, né? Não está. Nós precisamos viver o presente. Outra coisa, Deus quer mudar o quê? O seu futuro. O seu futuro aqui. Porque o futuro de todo homem, eu vou revelar para você, é estar na presença de Deus, ajoelhado, pegar fogo, tudo vai derreter, vai sumir tudo, e a nova Jerusalém para cá, e nós vamos viver aqui, meu. Pois é, nós temos que estudar isso. É fantástico isso. De qualquer maneira, nós estaremos na glória com Cristo. Bom, Jacó então seguiu o seu. Deus quer que você siga o seu caminho, meu amado. Ficou olhando para trás, não. E Ele marcou um encontro com você. Onde você estiver, Ele já estava lá te esperando. O problema é assim. A Bíblia continua, versículo 2. E Jacó disse, quando os viu. Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Quando você precisa, você precisa observar os sinais. Onde você está caminhando, você tem que sentir a presença de Deus, você tem que ver Deus lá. Deus quer te mostrar alguma coisa. Eu fico pensando, eu sou filho do rei, você é a filha do rei, você é uma princesa, eu sou o príncipe. E o nosso rei não tiraria você da sua casa para levar para algum lugar sem que ele fosse ensinar alguma coisa para você, para mim. Nós precisamos ver Deus onde nós estivermos. Amanhã, onde nós estamos hoje.
E você tem que entender que Deus está ao seu lado. E algumas passagens bíblicas, Deus se revela. Enquanto pessoas vão ver apenas o exército inimigo querendo te derrubar, peça para Deus abrir os seus olhos. Você pode olhar, opa, o nosso exército aqui é maior do que o deles. Deus está comigo. E essa fé que nós precisamos resgatar. Nós precisamos observar os sinais. Sabe por quê? Eu tenho que ter essa convicção. O que eu não posso fazer, Deus fará. Eu não sei me defender, mas Deus me protege. Não precisa. Ninguém vai se pôr a mão em você. As pessoas não sabem disso. Não faça nada. Nem olhe para cair fogo no céu. Deixa que Deus toma conta de você. É a lei da semeadura. É fantástico o que acontece na sua vida. É que você tem que entender isso. Deus te protege. Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Eu estou me colocando na situação também, estou pregando para mim, meu amado. E é fantástico quando você lê isso, você começa a ver situações na sua vida que você não consegue entender. Mas eu estou seguindo em frente, vamos embora. Não vou olhar para trás, não. Porque aquele que lança a mão do arado, não pode olhar para trás, porque senão a plantação sai tudo torta. Olha para frente. O problema que está registrado na Bíblia não é só com você, não sou eu também, está lá. E o lindo da Bíblia, a Bíblia não esconde nada, porque Deus se revela para esse homem, ele sabe que é o exército de Deus, mas ele vai querer resolver as coisas da maneira dele. Está escrito aí que ele fala assim: enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de... A Bíblia não registra, vem cá, Deus, já que o exército está aqui, tá, qual a estratégia de guerra? O que eu faço? Não, mas se Deus apareceu para mim, eu já posso fazer o que eu quiser, certo? Ele faz isso. Ele vai querer resolver as coisas da maneira dele. Ele está com medo de enfrentar o passado. Que passado? Essa bagunça que ele teve com o irmão dele, na família dele. Esse é passado que não interessa para ninguém que está do seu lado. Não tem que vir aqui e dizer, oh, eu matei 4, 5, 6, eu roubei. Está na cruz. Pede perdão para Deus. Ninguém tem que saber. Sabia? A não ser que você realmente tenha aquela fé, chegar aqui, ó, amados. Mas assim, via de regra, olha para frente, segue seu caminho. O problema é que nós somos Jacó em alguns momentos. A gente quer resolver da nossa maneira as coisas. Então ele faz o quê? Olha, manda um mensageiro lá para o meu irmão. E ele vai dizer o seguinte, dizendo, hein? Assim diz a meu senhor, assim direis ao meu senhor, o mensageiro, quando chegar lá para o meu irmão, fala aqui o seguinte, ó, o meu senhor, o teu servo, andou como peregrino, né, e eu morei com Labão, e me detive lá até agora. Quer dizer, o seu passado não é o seu senhor. Ele não pode mandar na sua vida. Você precisa desapegar. Você precisa se perdoar. Se você ficar enroscado, mas lá 10 anos, há 5 anos, tenha um encontro com Deus. Coloque no altar, olhe para frente. Não fica toda hora relembrando isso, não fica. Deus esqueceu. Se você ficar no altar dele, fala, Senhor, olha, seguinte, é daqui para frente. O Senhor vai estar comigo? O Senhor marcou um encontro comigo? O exército está comigo? Então, me ensina. Me dá as estratégias. E a gente fica toda hora errando. Cometendo os mesmos erros. Parece um bebezinho espiritual. Todo culto. Quem é que quer renovar o coração? Eu. Amém. Semana que vem, quem quer renovar de novo? Eu. Até você se convencer que Deus está habitando em você. E Ele vai renovar o seu coração todo dia, meu amado. Cada dia é uma lição.
Deus não quer pessoas que não errem. Impossível. Deus quer pessoas que não queiram viver errando. E Ele decidiu habitar dentro de você. Quem tem celular? Pega o celular aí. Você não pega o celular? Se a pessoa não quiser te achar, ela não te liga? Você não tem mensagem? E mais, hein? Nem está aí. As suas informações nem estão aí. Está lá no portal, armazenado lá. Isso aqui te conecta lá. Isso aqui é um portal lá. Já pensou nisso? Que às vezes você quer acessar a sua conta de outro lugar, pede uma confirmação, ó, mesmo aqui. Não é só abrir. E você? Já pensou que você é um portal que dentro de você é o Santo de Deus, que Deus quer conectar com você lá dentro? Ele liga lá. E aí, como é que está o Espírito? Tô enchendo, tô me enchendo do Espírito, tô lendo a palavra, tô buscando a Deus, tô adorando, tô louvando, tô orando. E é isso aí, você não pode fazer com que o seu passado, eu errei lá atrás de novo. Ele não é o seu Senhor, o seu passado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não é o seu Senhor. Você precisa se libertar disso, pedir perdão para Deus e você se perdoar. Outra coisa, ele vai falar assim, olha para o irmão, eu tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Saiu de lá sem nada. Fugindo. E enviei para o anunciar ao meu Senhor. Para que ache o quê? Graça em Deus. Você acha que você pode comprar a Deus com as coisas? Você acha que pode comprar as amizades com as suas coisas? E quando acabar as suas coisas? Você é o que você tem? Nós temos que entender que tudo que eu tenho, que tudo que você tem e tudo que somos tem que ser pela graça de Deus. Você não merece nada, é tudo de graça. Então, antes de você olhar para o seu esposo e falar assim, senhor, é esse mesmo. Antes de olhar para a sua esposa, é essa mesmo, acredite, é muito mais do que você merece. Dê graças a Deus, valorize tudo que você tem, que Deus coloca nas suas mãos. Há um projeto que a gente não entende, mas é tudo para edificação. Deus te ama tanto, que alguns ele amassa mais do que outros, mas eu nem quero saber. Não vou comprar a briga de ninguém. Eu sei que no final essa pessoa vai talvez sair mais fortalecida do que eu e que você. Bom, vamos embora. E os mensageiros voltaram. Ele mandou um mensageiro para ir lá? Eles voltaram. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, vamos a teu irmão. Vamos lá. E também ele vem para te encontrar, tá? Ele traz 400 homens armados de cavalo, tudo forte. E aí? Vai negociar? Você tem que entender que assim, existem os mensageiros do passado. E você vai ver o que causa essas mensagens. O apóstolo Paulo falou lá de angústia, de fraqueza. Depois você relê. Nós estamos sentindo na prática o que aconteceu com esse homem, lá com Jacó, que o apóstolo Paulo sentiu as mesmas coisas. Mensageiro Satanás, olha lá. E alguém trouxe lá a mensagem do passado. E eu estou insistindo nisso, por quê? Porque Deus precisa lembrá-los que se a sua confissão foi verdadeira, Ele te perdoou. Você está perdoado. Olha para frente. Vida nova. Não fique negociando com o passado. Aliás, você tem que chegar na sua rede social e deletar todos os ex e as ex e tudo.
Não é inegociável, pode tirar tudo. Ah, isso aqui foi a namoradinha lá da quinta série. Deleta. Ah, isso aqui foi lá. Esquece. Tá sorrindo aí, né? Aquela que você ficou também, tira. Senão você vai ficar aqui quando Jesus voltar, né? Você precisa entender isso, olhar para as coisas e lembrar as coisas que te traz esperança. É o que Deus espera de mim e de você. Não permita que as pessoas fiquem jogando pecado seu perdoado por Deus. E não seja um mensageiro do diabo na vida de ninguém também. Se você está ao lado de alguém pediu perdão para Deus, e você está vendo o fruto de arrependimento, que o João Batista fala, produza frutos de arrependimento, você não pode ser o mensageiro do inimigo, fazendo com que as pessoas lembrem o seu passado. Amém? Eu sei que parece conversa, mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo, e esse homem viveu isso. Por quê? Porque tem mensagem que chega até você, que acontece isso. Então Jacó fez o quê? Teve medo, temeu muito, ficou angustiado. Aí teve um plano, bom, está vindo 400, então eu vou dividir. O diabo faz isso, ele vai dividir as famílias. Então ele repartiu lá em alguns grupos, vem grupo para cá, grupo para lá, sai daqui, sai dali. Você não pode ter medo do passado. Você não pode ter medo do futuro. Você tem que viver o presente, porque assim, a angústia é você agora, eu não sei o que eu vou fazer no futuro. Estou angustiado, estou ansioso. A depressão é, eu não sei o que estou fazendo agora, não consigo fazer muita coisa. A depressão é isso, é o presente, é o excesso de coisas. A angústia é o excesso do futuro. Acredite, Deus está com você, em você. Não tenha medo, não deixe. Jogou, está perdendo tempo, esse barquinho já zarpou, esse pecado já era, está perdoado. Deus esqueceu, eu já esqueci, e você está falando agora, está perdendo tempo. Não me afeta mais esse pecado, entendeu? Bom, disse mais Jacó. Aí ele começa a aprender a lição. Ele não reconheceu o exército de Deus lá fora. Ele tomou essas atitudes. E aí apareceu o passadinho batendo na porta dele. Ele vai lá assim, olha que lindo. Disse mais Jacó: Deus de quem? Deus de meu pai. Deus, meu pai Abraão. E Deus de meu pai? Ué, por que ele não falou meu Deus? Ele não falou. Nas suas orações, você já tem falado, meu Deus. Ele ainda não se sentia pertencente a Deus. Deus é meu. E Deus falou, volta para a tua terra, renovado. Eu vou estar com você. Eu vou te fazer de você um grande homem. Muitas nações. Ele está voltando já com os filhos tudo para lá. E é muito lindo, você tem que entender isso, que a mudança verdadeira começa no altar. Quando você começa a buscar a Deus para resolver os seus problemas, entre aspas. Para entender, Deus já vai resolver. E ele fala, Senhor, o Senhor me chamou, eu senti, eu estou voltando, mas eu estou tentando resolver as coisas da mesma maneira. E Deus falou assim, peraí, agora é comigo. Agora é comigo. E é fantástico isso, você tem que entender isso, a mudança da sua vida tem que estar no altar de Deus. As orientações têm que vir de lá. Porque assim, menor eu sou que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizesse ao teu servo, porque como o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Ele expõe a situação do presente, o medo de enfrentar. Mas olha que lindo, ele fala. Aí vem o pedido para Deus. Está negociando com Deus, ele fala, livra-me, peço-te, da mão do meu, me livra do passado, Senhor. Da mão de Esaú. Porque eu o temo, eu tenho medo.
Eu ainda não me sinto perdoado. Porventura, não venha e me tira, e me fira, e a mãe com meus filhos. E aí, de novo, ele faz essa afirmação e pede: Senhor, me livra. Renova. Me livra do meu passado. Me livra desse pecado, Senhor Deus, que está me segurando, porque eu queria tanto te glorificar mais, eu queria tanto entrar amanhã na escola, porque amanhã eu tenho aula, eu tenho trabalho, os meus amigos me veem de uma maneira, os meus colegas me veem de outro, lá do trabalho, eu preciso chegar lá e as pessoas vejam em mim uma pessoa renovada. Eu preciso refletir a tua luz. E esse pedido Deus não nega, viu? E aí ele vai lá, separa em grupo, tem uma estratégia dele, ele vai na frente, mesmo assim o medo prevaleceu. E ele passou ali aquela noite. E tomou do que veio a sua mão um presente para o seu. De novo. Acabou de orar, acabou de pedir. Deus, beleza, Deus renovou o coração dele, mas na hora de agir, ele tenta resolver parece você, tentando resolver as coisas da mesma maneira. Não negocie com o seu pecado. Se livra dele. Deus já ouviu a sua oração. Só peça para Deus o que você tem que fazer em nome de Jesus. E aí uma coisa bem legal que tem que acontecer na sua vida, para você realmente sentir a presença de Deus. Tem que fazer o quê? Jacó, porém, ficou só. É você e Deus. Não é você e seu marido, não é você e sua esposa, não é você e seu irmão, não é você e a sua filha, não é você e Deus. Você tem que ter os seus momentos a sós com Deus. Você tem que ter os seus momentos a sós com Deus. Imagine que legal. Cada um teve o seu momento a sós com Deus. E aí, quando vocês se encontrarem, poxa, e aí? Eu senti a presença de Deus o dia inteiro. Falei com Deus, Deus me deu um louvor. Deus me deu uma situação agora lá onde eu pude crescer, desenvolver a paciência. Deus me deu uma situação na escola onde eu pude lá exercer a paciência, não é isso? Então, e assim, Deus vai levar você para cada situação. E lá, nesse local, Ele vai desenvolver em você alguma coisa para te aperfeiçoar. E não tem jeito, essa luta entre você e Deus acontece, deve acontecer. E quando você ora, Deus vai se manifestar através da sua vida. E é muito lindo isso. A presença de Deus muda o seu ser. Você precisa entender isso. Amanhã você vai estar lá no mercado, aparentemente a mesma pessoa. Só que você está diferente. As pessoas vão lá para você está mais leve. Você está sentindo a presença dele na escola. Você está diferente. É fantástico isso. Você tem que entender que quando você está só com Deus, você começa a mudar. E tem que mudar. Só que é uma luta sem fim na noite ali. Deus desenvolveu uma estratégia ali, provavelmente para dar coragem para aquele homem. Eu não sei se foi uma aula de jiu-jitsu. Foi, será? Pode usar como exemplo aqui, né? Porque assim, ele levantou dali com mais coragem. E a Bíblia vai dizer que essa luta que ficou ali à noite, ali, um homem com ele vai cair em si, ele vai entender que, vendo esse homem, que as pessoas acreditam que é uma teofania, que é o próprio Cristo, ali, a gente não entende isso. Imagine, você sabe tentar explicar a teofania para as pessoas? O que é teofania? É a manifestação do próprio Jesus no Antigo Testamento. A gente não entende, porque a gente não consegue sentir a presença dele aqui, no dia a dia. Como é que lá 2000 anos antes dele? Então é uma coisa muito difícil. Mas acredita-se que era o próprio Jesus ali, tentando ensinar para ele.
Bom, como ele não conseguia, ele parava, Jesus toca, esse anjo toca, né, na perna dele, ele perde o equilíbrio. E aí tem toda uma história aí depois. Mas o importante nesse toque que muda o caminhar dele é isso, que quando você sai da presença de Jesus Cristo, você precisa caminhar diferente. Você precisa andar diferente das outras pessoas, não seguindo as mesmas ideias. O mundo não pode mais dominar. As ideias desse mundo não pode mais ser a sua referência. Não pode mais. Você precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. E a presença de Deus, então, mudou o interior dele, vai mudar o caminhar dele agora. Você não pode mais caminhar com os outros, você não pode ser mais uma esponjinha. Você não pode mais. Aí ele fala assim, aí o anjo fala, ó, eu preciso ir. Jesus fala, ó, por hoje tá bom, eu preciso ir. Aí você fala assim, eu não vou deixar assim, cara. Jesus, eu não vou deixar. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou. É que ele fala. Então, e se você partir do pressuposto e você começar a querer entender isso, peraí, Deus decidiu não me deixar mais. Ele decidiu habitar no meu coração. Ele decidiu não te deixar mais. Ponto. Então você nunca estará só. Deus sempre estará com você. Tem sentido isso? Não tem sentido. Se Deus decidiu habitar dentro de você, você nunca mais estará só. É que nós não acreditamos. Como assim? Porque você fica olhando para o seu passado. Você esquece que Deus te perdoou, que Ele quer te renovar, e Ele quer que você não tenha medo de enfrentar o futuro, que não fique ansioso, angustiado, e Ele vai estar com você. Não deixe a presença de Deus, de sentir a presença de Deus. Você não pode deixar. Senhor, eu não estou sentindo. Vai louvar a Deus, é o louvor. Ah, mas eu estou louco para ficar na internet. Você fica rapidinho. Estou falando na escola bíblica. Se você bobear, você fica no Instagram, meia horinha, 40 minutos, quiçá vendo coisas religiosas também. Mensagens, pregações, é ou não é? Mas se você fica lá. Mas por que a gente não começa a treinar isso, né? Senhor, pega um louvor, vai caminhar. Não tire Deus, não deixe a presença de Deus, de sentir a presença de Deus. E aí vai acontecer uma coisa muito linda. Você vai sentir um outro homem, uma outra mulher. Como se você fosse uma nova pessoa. É o que ele vai falar. Oh, eu não vou te chamar mais Jacó, beleza? Eu vou te chamar Israel. No pessoal dele, porque você lutou com Deus e prevaleceu, sabe assim, você conseguiu entender um novo caminhar na sua vida. Você entendeu que eu vou estar com você. Você agora é uma nova pessoa. E eu tenho que entender isso. Que todos os dias eu tenho que ser o quê? Uma nova pessoa. Essa é a ideia. E se você não buscar a presença de Deus, se você não tiver aquele momento assim, é hoje. A partir de hoje, então, eu vou colocar no altar de Deus todos os meus pecados. E a partir de hoje eu sair daqui andando diferente. Que seja hoje. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Porque ele dizia o seguinte, ó, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi. Você tem que entender onde é o seu Peniel. Ah, o meu Peniel foi na minha casa antes de sair, eu orei para Deus, Deus aqui, eu sinto a presença dele, é ali. Vai para lá. Eu sinto a presença de Deus durante o louvor da igreja. Vamos embora, pule mais. Mas não saia, sabe, daqui, sem ter na sua mente o seguinte, o meu Peniel de Deus é... Aí define, o meu Peniel é o meu coração. Eu não vou deixar Deus sair daqui. Eu vou alimentá-lo com louvor, com leitura bíblica, com mensagem. Eu vou alimentar.
Então você precisa ter o local na sua mente, peraí, onde é que Deus fala comigo mais? Até você entender que Ele está dentro de você e onde você estiver, é o seu Peniel. Amém? Então, quero orar com você, para que Deus realmente, que o Espírito Santo de Deus te convença que Ele te perdoou, que Ele quer que você seja uma nova pessoa. Ele quer que você sinta a presença dEle em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, que Ele está tentando te ensinar alguma coisa que você não está entendendo, e às vezes não entende mesmo. Só sinta a presença dEle, e daqui a um tempo você vai entender lá para frente, Senhor, era para isso? Obrigado, Senhor. Essa é a ideia. Porque o salmista vai dizer, porque ainda que eu ande, não é isso? Salmo 23, você sabe decor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o teu cajado, não é isso? Então, Deus está com você, meu amado. E se Deus falou com você, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Eu ia falar por você, porque às vezes você não encontra palavras. Então, se você concordar com a minha oração, só fala amém no seu coração e entenda que Deus quer o melhor para você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, mais uma vez. E nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua presença aqui, Senhor Deus, nesse santo lugar, ó Pai, manifestada através dos louvores, através da mensagem, através, Senhor Deus, do companheirismo, do aperto de mão, de um abraço, de um sorriso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um que está ouvindo essa mensagem, cada um que está presente aqui, Senhor Deus, e pedir que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Senhor, traga renovação no coração de cada um que está aqui, ó Pai. Que cada um sinta o perdão vindo do céu, Senhor Deus, eliminando tudo, Senhor Deus, que não te agrada. E que Teu Espírito Santo dê forças para que cada um possa eliminar, Senhor Deus, tudo que atrapalha o relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que o passado, Senhor Deus, de cada um aqui, não permita, Senhor Deus, que o passado impossibilite de ver a Tua presença, moldando o presente, Senhor Deus, e planejando o futuro. Que Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ensine, Senhor Deus, a entender o Teu querer em nossas vidas. E que nós, juntos, ó Pai, possamos Te honrar onde nós estivermos, ó Pai. Na escola, no trabalho, em casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar os lares aqui representados no Seu altar, ó Pai. Que o marido ame a esposa, Senhor Deus, como Cristo amou a Tua igreja. Nós estudamos isso no livro de Efésios, ó Pai. Que haja um companheirismo, Senhor Deus, dos casais em relação à submissão à Tua palavra. Que os filhos sejam bons filhos, que os pais sejam ótimos pais, que as mães ótimas mães, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é o vínculo de paz, ó Pai, em todos os lares. Eu Te peço, ó Pai, que cada casal saia daqui, Senhor Deus, perdoados um pelos outros, e que a Tua paz prevaleça em cada lar, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos.